Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Hoje nós vamos fazer juntas uma capa para notebook. O que acontece? Eu trouxe o aparelho aqui pra gente poder tirar juntas as medidas, porque cada equipamento é diferente no tamanho, na largura. Então, a gente vai tirar juntas as medidas aqui para vocês conseguirem fazer o de vocês aí também, tá bom? Eu vou medir com a minha fita aqui, ó, 1 centímetro para baixo da tampa, para pegar a altura da peça. Não vou medir daqui de baixo, porque senão vai sobrar demais. Então, 1 centímetro para cá, para baixo da tampa, que é 1 centímetro que vai ter de costura. Venho e vou medir do outro lado também, até a metade da altura aqui da peça. No meu caso aqui, deu 28 centímetros. Como essa parte aqui vai ser o dobro, que é a parte de cima e a parte de baixo, então vão dar 56 centímetros. E eu vou colocar mais 2 centímetros para poder descontar a costura, descontar o que a gente vai ter que refilar depois. Então, vamos medir agora a largura. A largura eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 1 centímetro para baixo da tampa. Venho do lado de cá mais 1 centímetro. Deu um total de 40 centímetros. Aqui eu vou medir uma vez só, porque é a largura. No caso desse meu equipamento aqui, ele tem 2 centímetros de altura, por isso que eu medi 1 centímetro de sobra depois da tampa, tá, gente? Neste caso, a gente vai precisar, pro tecido principal, pra manta e pro forro, uma medida de, nesse caso aqui, 58 por 40 centímetros. Eu vou medir aqui, ó, da pontinha aqui da peça, em volta da peça toda, até chegar aqui no final. Deu 89 centímetros. Eu vou acrescentar nesses 89 centímetros 6 centímetros a mais. Por que 6 centímetros a mais? Porque eu quero que sobre de cada lado do zíper 3 centímetros, para mim fazer o acabamento do zíper e para que o zíper fique com uma sobrinha, para que na hora que a peça estiver aberta, vocês vão entender o porquê da sobrinha. Então, de zíper eu vou precisar de 95 centímetros para a abertura da peça. Além desses 95 centímetros para a abertura da peça, eu vou precisar também de mais 25 centímetros de zíper, porque eu vou colocar um bolsinho aqui na parte de cima. Então, o meu bolso, que eu vou colocar aqui em cima, ele vai ter uma medida de 22 centímetros por 20, porque eu vou colocar alça aqui. Então, o meu bolso vai pegar aqui entre as duas alças que eu vou colocar na peça. E pro bolso, eu vou precisar de tecido principal e de forro, não vou utilizar manta no bolso. E as alças que eu falei que eu vou colocar aqui na peça, eu vou precisar de uma medida de 42 centímetros, que é essa parte toda aqui da peça. Aliás, perdão, 40 centímetros, porque eu vou colocar uma tira aqui na parte de baixo. Que essa tira, ela vai segurar as outras alças que vão vir aqui na peça, na parte da frente e na parte de trás. Então, isso aqui, ó, vai ser as alças que eu vou colocar na peça. Na hora que a gente estiver produzindo, vocês vão entender melhor. Então, de alça, eu vou precisar de 2 cortes de 95 centímetros. Pra isso, mais um detalhe. Eu vou colocar aqui, no cantinho, aqui da minha peça, um pedacinho de forro para prender os 4 cantinhos aqui da peça. Para fazer esses cantinhos, no mesmo tecido de forro, eu vou precisar de 4 cortes, 4 quadradinhos de 10 por 10 no tecido de forro, tá bom? Então, agora vamos começar a produzir a nossa peça, já que nós já temos em mão, anotadinho aqui, ó, tudo que a gente vai precisar de medida de material. A primeira coisa que a gente vai trabalhar vão ser as alças. Eu tô utilizando essa alça aqui de nylon, só que para isso eu vou cobrir uma parte dessa alça. Não vou utilizar ela assim, normalzinha, do jeito que ela vem, não. Eu resolvi cobrir a alça com tecido
de tricoline preto fosco. Porque o tecido que eu vou utilizar para fazer a peça, o tecido principal, ele já tem um pouco de brilho. E a alça de nylon em si, ela já tem um pouco de brilho também, então eu resolvi cobrir a metade da alça. Então eu vou explicar para vocês como que eu faço para cobrir a alça. Primeira coisa, eu coloco o lado avesso do tecido para cima, sobreponho aqui na alça, e aí eu venho e passo uma costura de fora a fora, pegando a beiradinha da alça. Depois desse tecido já costurado aqui, eu venho, viro o meu tecido, viro o tecido, prendo no outro lado da alça, dessa forma aqui, ó. Vou cobrir uma e trago pra vocês verem, vocês vão entender depois de pronta. Então agora, as alças já foram encapadas com tecido, estão todas dessa mesma forma. Eu vou reservar as alças e a gente vai partir para fixar o tecido principal na manta. Eu vou utilizar como tecido principal essa pelúcia aqui, porque ela é mais grossinha, mais macia, vai absorver mais qualquer tipo de impacto, vai proteger mais a peça. Então, nós vamos fixar ela na manta. Eu utilizo a manta R2. Se fosse um tecido de algodão, eu ia só passar com ferro e passar uma costurinha de segurança fixando. Como é uma pelúcia, não tem como passar, né? Vocês vejam aqui que eu cortei exatamente do mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alfinetes aqui em volta da peça, vou passar uma costurinha de segurança e volto pra gente dar continuidade, ok? Depois do nosso tecido já fixo na manta. Bom, depois de ter fixado a peça na manta, vocês vejam que eu passei só uma costurinha de segurança mesmo, né? Porque como é um tecido, né, felpudo, assim, tal, não tem necessidade de fazer quilt, né? Aí agora, o que eu faço? Depois disso, nós vamos partir agora para fixação do zíper. Como que a gente vai fazer para poder fixar o zíper? Vocês podem ver que eu fiz umas marcações aqui na peça e a gente vai precisar dessas marcações para poder fixar o zíper. Eu peguei a peça, dobrei ela ao meio, marquei aqui o meiozinho da peça e marquei 1,5 centímetro de cada lado depois do meio, ou seja, eu reservei 3 centímetros aqui nas duas partes da peça, na parte de cima e na peça de baixo, porque esses 3 centímetros é justamente a largura do zíper que vai ser ocupada na hora que a peça estiver fechada. Então, e aqui, dessa outra ponta aqui, eu marco também o meio da peça, para que eu possa vir fixar o meu zíper no meio da peça. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar o meu zíper no meio, vou marcar o meio do meu zíper aqui, e vou, do lado direito da peça, eu vou vir e vou colocar o meu zíper, lado direito do dentinho do zíper pro lado direito da peça. Vou prender com o alfinete aqui, ó, o meu zíper aqui no meio, pra mim começar a costurar aqui, ó, pelo meio da peça. Aí eu vou prender o zíper até chegar aqui no cantinho. Depois eu vou costurar o restante, viro aqui o zíper, venho continuando a costura. Aí aqui, nessa marcação que eu fiz aqui, eu vou costurar o zíper só até essa altura aqui, ó. Só até aqui. Então, eu venho, já posso até prender o zíper aqui, ó. Só pra gente saber que é pra costurar só até aqui. Essa partezinha aqui fica solta mesmo. Do outro lado também vou marcar a mesma coisa. Aqui, ó. Vou virar aqui. Vou alfinetar. Pra não correr risco do zíper ter ficado colocado aqui torto,
eu vou começar a prender o zíper aqui pelo meio. Vou costurar da metade pro lado direito, depois da metade pro lado esquerdo. Lembrando que eu vou costurar deixando essa sobrinha de zíper solta aqui. Bom, depois de ter fixado o zíper em volta de toda a peça, da forma que eu expliquei pra vocês, eu encaixei por essa parte do zíper aqui que a gente deixou sem costura. Eu encaixei os cursores pela parte do zíper que ficou sobrando e que a gente deixou sem costurar. Eu prendi aqui com o alfinete, só porque eu preciso colocar o acabamento aqui ainda, senão ele vai sair, tá? Aí eu repeti a mesma coisa dos dois lados. Pra fazer o acabamento, eu cortei 2 tirinhas de tecido, já embanhei aqui de um lado, porque agora eu vou utilizar esse pedacinho de tecido aqui para costurar aqui na pontinha para fazer o acabamento no zíper. Aí eu vou repetir esse procedimento nos dois lados da peça. Então, gente, depois de ter feito as tirinhas para dar o acabamento no zíper, é assim que vai ficar, tá? A peça vai ficar assim, com este tipo de acabamento no zíper. Então, o que que a gente vai fazer? Esses quadradinhos de 10 por 10 aqui que a gente cortou, nós vamos dobrar eles ao meio, formando um triângulo. E depois de feito isso, nós vamos passar uma costura aqui na dobra do meio, porque isso aqui já vai dar o acabamento pro detalhe que a gente precisa na peça. Depois de ter feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai fixar na nossa peça aqui no cantinho esses triângulozinhos, vai deixar eles presos aqui com o alfinete, porque eles vão ficar embaixo da onde a gente vai colocar o forro. Então, e coloquei essa tira aqui da alça presa só com alfinete, só para mim ter uma noção de distância, que eu vou costurar ela mais depois. Aí, eu peguei a minha parte do bolso, eu já montei aqui o meu bolso. Por que que eu já montei aqui o meu bolso? Porque o procedimento do bolso é extremamente simples e eu já fiz outros vídeos que vocês viram aí como que a gente faz esse bolso que a gente prende por alças. Então, eu só peguei o meu tecido principal, sobrepus o zíper nele, coloquei o forro, costurei, virei o contrário, rebati a costura. Eu tô usando pra forro um TNT mais grosso, tá? Depois disso, eu peguei uma tira do tecido principal, costurei aqui na parte superior do zíper e dei um press-ponto nela aqui, porque aí já tá pronto o bolso que eu vou fixar na peça. Coloquei minha etiquetinha aqui. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Depois que eu centralizei aqui o meio da peça, eu venho, vou fixar aqui o meu bolso e as minhas alças. Eu vou tirar esse alfinete que tá segurando aqui no meio, porque agora eu vou precisar erguer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai ficar preso aqui embaixo. Então, eu venho, pego aqui uma das minhas alças maiores, vou colocar ela aqui, ó, pegando aqui no cantinho do bolso. E vou prender isso aqui, ó, com alfinete. E vem com o outro lado da alça. Faço a mesma coisa aqui, ó. Vou também fixar aqui com alfinete. Então, depois de fixado o nosso bolso com os alfinetes aqui para segurar, eu vim nessa outra parte aqui da bolsa, da capa, aliás, perdão, e alfinetei também essa outra alça. Essa alça central aqui que tá pegando no meio, ela vai ficar para cobrir a emenda das duas alças. Então, depois de tudo alfinetado, dessa forma aqui, eu vou levar lá pra máquina, vou passar uma costura. As alças eu vou costurar
até a altura aqui onde eu pus os alfinetes, para que ela tenha essa movimentação livre aqui, ó. Do lado aqui do bolso, eu vou costurar até a altura aqui da parte superior do bolso, para que ele fique fechadinho, já que a abertura dele é de zíper. Depois disso feito, eu venho com as alças, viro elas pra dentro, sobreponho aqui na peça o meu forro e vou costurar o forro em volta de toda a peça, deixando uma abertura lateral aqui, para que eu possa desvirar a minha peça e rebater a costura. Então, eu vou para a máquina fazer esse detalhe final e volto com a peça já pronta, toda costuradinha, desvirada, para vocês verem como que vai ficar o resultado, ok? Prontinho, gente, peça toda costuradinha. O forro já está fixo na peça, já rebati a costura pelo outro lado. Aqui estão os cantinhos onde vai ficar encaixada a nossa peça, o equipamento. E aqui está a peça encaixada aqui nos cantinhos. A gente só precisa fechar. Puxou o zíper dos dois lados. E olha aqui, prontinha a nossa capa. Um bolsinho que dá pra você colocar celular, dinheiro, alguma coisinha. Prontinho. Olha que prático. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Vocês podem estar usando outro tipo de tecido, mas eu achei extremamente prática. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo.